acredito que já apareceu para vocês, né, o compartilhamento. Então, como eu disse, eu peguei questões de conhecimento base, né, questões de química ou de bioquímica, de forma geral, para poder discutir um pouco. E aquelas questões que eram mais direcionadas ao bacharel, à licenciatura, eu deixo isso para um outro momento, tá? Eu vou falar continuamente, tá bom? Vou resolver continuamente aqui. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, por favor, liguem o microfone e falem, ou coloca ali no chat e quem não tiver com o microfone ativo, né, coloca no chat, e quem vê primeiro me fala para eu poder ver, porque às vezes não toca aqui, tá? Então não tem como, às vezes passa despercebido o momento da dúvida, beleza? E essa prova do ENAD, ela é dividida em alguns pontos, tá? Vocês vão ter tempo de resolver, tá? Mas lembrando que essa prova, ela não é somente química pura descritiva, tá? Ela requer também que vocês façam um ensaio, que vocês analisem algumas situações distintas. E por isso eu peguei os tópicos 2 e 3 do cabeçalho de prova, tá? E aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Nós temos as questões discursivas de formação geral, aqui no caso D1 e D2, tá? Essas questões aqui, basicamente, elas vão ser assuntos gerais, tá? Tanto é que na prova de 2017, por exemplo, uma delas falava sobre a doença de sífilis e seu contágio, né? Tipo, é assunto geral, pode envolver qualquer coisa. Desse ano, possivelmente, pode ter a ver com Covid, né? Algum tópico relacionado à Covid, tá? Pode ter algum tópico de política, inclusive, né? De momento de estabilidade política grande, mas enfim, não vou focar nesse tópico, porque o nosso foco aqui vai ser química, tá? Isso aqui são questões abertas. Depois vocês vão ter 8 questões objetivas também de formação geral. E aqui vai cair qualquer coisa, né? Pode cair a parte de raciocínio lógico, atualidades, política, saúde, qualquer coisa pode se encaixar aqui. Mas note que isso aqui é 25% da prova, tá? Porque justamente não mede seus conhecimentos específicos, é mais uma correlação de conhecimento de mundo. E também existe um estudo que eu sempre gosto de reforçar isso e falar sobre isso, tá? Existe um estudo que foi feito há mais ou menos 3 anos atrás, que ele indica que aproximadamente 85% das pessoas que se graduam, ou seja, que têm o ensino superior, são consideradas analfabetos funcionais. Ou seja, elas leem, mas não compreendem o que está escrito no texto, tá? E esse resultado, ele vem de provas como essa, como do ENAD. Porque nessas questões discursivas, por exemplo, ele vai te dar textos e vai pedir uma opinião, ou vai pedir para você discorrer sobre algo, e a probabilidade das pessoas fugirem do tema, ou simplesmente não entenderem o que está ali escrito, é de em torno de 85%. O que é um índice muito, muito grande, tá? Então aí, como eu disse, é muito da vivência de vocês, da leitura constante, das capacidades de interpretação, enfim, N coisas, né? Mas, como eu disse, não vai ser nosso foco, tá? Aí depois a gente vem para o componente específico. No caso de vocês, vai ser química. Vão ser 3 questões discursivas, 3 questões abertas para vocês poderem escrever o que está acontecendo, escrever o que está sendo pedido, tá? E depois você vai ter mais uma série de questões objetivas, tá? Onde ele já vai te dar uma série de opções para você poder marcar ou identificar. O estilo de questão que eles gostam muito, mas muito mesmo, vocês vão ver ao longo dessa aula aqui, é aquele tipo de questão que ele vai te dar várias opções e depois coloca somente a opção 1 é correta, somente a 2 é correta, a 2 e a 3 é correta, né? Porque isso mede muito sua capacidade de eliminação, como mede a sua capacidade de identificação de pontos fora de uma curva, tá? E eu digo isso porque às vezes se você coloca itens abertos, A, B, C, D, E, você pode simplesmente chutar. E você chutar numa questão como essa é um pouco mais complicado, tá? Mas, como eu disse, a vida de vocês não depende dessa prova. É muito bom que vocês saiam bem nessa prova, né? Mas, como eu disse, por exemplo, eu fui o primeiro lugar do ENAD no Ceará na minha época e isso não mudou em nada a minha vida, tá? Então, nada que vai ter aqui nessa prova vai estar julgando vocês, tá? Nem vai estar
tirando o mérito de cada um. Pessoas ficam nervosas e às vezes não saem bem na prova, outras pessoas podem ir bem, enfim, né? Não fiquem nervosos quanto a isso, beleza? E isso aqui é o ponto 2. O ponto 3 tem assim, ó. Verifique se a prova está completa e seu nome está correto no cartão resposta. Por quê? Vocês não vão resolver a prova de vocês na prova em si. Vocês vão colocar tudo no cartão resposta. A prova de vocês vai ter espaços para vocês poderem rascunhar, para vocês poderem escrever, tá? E não esqueçam de passar tudo isso por cartão resposta. E como a gente vai estar, de certa forma, numa batalha contra o tempo também, né? Porque são 5 questões abertas e mais 35 questões para você poder marcar, questões objetivas. É interessante que você não perca muito tempo, que você faça a leitura, o rascunho inicial e depois passe por cartão resposta. Muitas pessoas, eu vejo isso em provas de 4 questões, 3 horas para poder resolver, o pessoal fica até o último minuto e às vezes gasta tanto tempo rascunhando que na hora de passar para a folha de verdade, vacila, né? Então, separem ali, por exemplo, se forem 4 horas de prova, resolvam em 3 horas e deixem 1 hora só para poder resolver o cartão resposta, tá? Porque tem questões abertas que vocês podem ficar verificando, vendo como é que está acontecendo tudo ali, tá? Então, tenham esse tempo hábil, beleza? Uma vez dito isso, vamos começar com questão, tá? E aqui eu comecei com as questões discursivas da prova 2017, tá? Hoje eu vou comentar com vocês a prova 2017, semana que vem eu vou comentar com vocês a prova 2014, para vocês terem uma noção do estilo de questão, do estilo de prova que vocês vão estar se deparando aí pela frente, tá bom? Então, as 2 primeiras questões eram de conhecimento geral, por isso eu não coloquei, começando diretamente pela química. Nas questões discursivas, nós temos assim, primeira questão, o processo exotérmico de combustão de um mol de etanol é representado a seguir. Aí ele coloca aí, né, um mol de etanol reage com 2 mol de oxigênio para poder formar 1 mol de CO2 mais 2 mol de água. É uma questão de estequiometria bem simples. E aí depois diz assim, considerando que a variação da energia livre de Gibbs é dada por ΔG igual a ΔH menos T ΔS, e que a entropia varia de acordo com a fase da matéria, discuta as condições de espontaneidade dessa reação do ponto de vista termodinâmico. Olha como o pessoal é uma mãe para vocês. Eles falaram tudo da questão, você só tem que discutir. O cara já disse que é um processo exotérmico. O cara já te deu a equação de Gibbs. O cara já te disse que a entropia varia de acordo com a fase da matéria. Pronto. Você não precisa de muita coisa para poder discutir isso aqui. O que você vai fazer aqui é analisar o texto e bola para frente, né? Então vamos lá. Eu separei aqui os pontos principais que a gente tem que observar, tá? E depois o fechamento da questão em si, tá bom? Então vamos lá. Se a gente olha para essa questão aí, a gente tem que analisar alguns pontos, tá? O primeiro que eu separei, se a reação é espontânea, então ΔG tem que ser menor do que 0, né? Afinal, ele quer que a gente discuta a espontaneidade. Então, eu tenho que discutir de tal forma que meu ΔG seja negativo, né? Lembrando, ΔG menor do que 0, reação espontânea. ΔG maior do que 0, reação não espontânea. ΔG igual a 0, reação no equilíbrio, tá? Só para poder comentar, o que a gente está fazendo aqui é uma breve revisão de vários assuntos, tá? Somente isso. É uma conversa sobre química, tá? Então, se a reação é espontânea, ΔG menor do que 0. Massa. Segundo ponto que eu posso analisar, que ele também já me deu aí, ó, a reação é exotérmica. Se ela é exotérmica, o meu ΔH também é menor do que 0. Você diz assim, mano, de onde foi que esse cara tirou isso? Lembra lá da Fisicoquímica 1, né? Fundamentos. Se você pega, por exemplo, uma reação endotérmica, endo quer dizer para dentro, né? Quer dizer que ela necessita ganhar energia. Então, quando a reação é endotérmica, a energia dos reagentes é menor que a dos produtos. Então, o que é que vai acontecer? Esse reagente necessita absorver energia
para poder virar produto. Já no exotérmico é diferente. No exo é para fora, quer dizer que ele está liberando energia, né? Então, ó, eu tenho aqui a energia dos reagentes. Esses reagentes vão liberar essa energia para poder se tornarem produtos. Então, se a minha reação é exotérmica, quer dizer que ele está liberando energia. E aí a energia, a entalpia final é menor que a entalpia inicial, né? Por isso ela é negativa. Beleza? E o terceiro e derradeiro ponto que eu coloquei para a gente poder analisar aqui é quanto à entropia, que é o seguinte: se a gente for observar essa reação aí, a gente vai ver que 3 mols de reagente estão no estado gasoso e apenas 1 mol do produto está no estado gasoso, né? E aí basta a gente lembrar que a entropia ela é muito associada com a desordem do meio. Analisando a estrutura física desses caras, o gás é o estado físico de maior entropia, porque as moléculas não estão amarradas em ponto nenhum. A entropia que nós vamos observar é de quando a gente vai ter basicamente as moléculas livres. E sim a interação lateral, elas podem ir para qualquer ponto do meu sistema, elas podem estar passeando ou viajando aqui em qualquer região do meio, tá? Logo, o que é que eu vou observar aqui? Qual é a região que eu tenho de maior entropia? Maior entropia eu tenho nos reagentes, né? Então, olha só. A maior organização do estado líquido frente ao do gasoso leva a uma entropia dos produtos menor que a dos reagentes, né? Então, uma consequência disso é que meu ΔS ele é negativo. Olha só, cara. Para que seja espontâneo, o ΔG tem que ser negativo. Como é exotérmico, o ΔH é negativo. E como eu tenho essa variação dos estados físicos, o meu ΔS também é negativo. Então, o que é que eu tenho que observar aqui? Para poder encontrar um valor de ΔG negativo, eu tenho simplesmente a noção de que eu tenho a dependência única agora da temperatura. Tá bom? Então, sabendo que ΔH e ΔS são negativos, a partir da relação ΔG igual a ΔH menos TΔS, é possível afirmar que ΔG somente será negativo quando o termo TΔS for menor do que ΔH. Logo, posso afirmar que essa reação tem uma dependência muito forte com a temperatura. Porque se essa temperatura acabar sendo muito grande, essa reação aqui pode deixar de ser espontânea. Tá? Então, eu vou ter que observar este termo, T vezes ΔS. E ele tem que ser sempre menor do que ΔH. Tá? Se TΔS é maior do que ΔH, a reação deixa de ser espontânea. Beleza? Então você vê que todas as informações ele te deu na questão, você só tinha que analisar aquilo que ele te deu, né? E são conhecimentos de base. Veja que eu não apliquei nenhum conhecimento muito sofisticado de teorias alienígenas nem nada. Conhecimento que eu usei aqui. Se a reação é espontânea, ΔG menor do que zero. Se a reação é exotérmica, ΔH menor do que zero. E como eu tenho mais gases como produtos, mais gases como reagentes do que como produtos, o ΔS também é menor do que zero. Então, a única coisa que vai estar dependendo dessa reação é da temperatura. Beleza? Galera, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, falem, tá? Senão eu vou ficar continuamente aqui, para não passar aqueles segundos dolorosos em que eu pergunto e vocês não falam. Vamos lá, continuando. Resolvida essa questão, eu separei aqui a discursiva 4, né, que para mim foi uma questão muito legal, que é uma aula que quando estou dando aula de processos industriais, eu falo sobre isso aqui. Uma questão que na inorgânica ela também é pedida, tá? E também na química geral. Uma questão bem interessante que vai envolver variáveis termodinâmicas novamente. Então vocês veem, ó, a galera na parte discursiva adora termodinâmica, né? Adora falar de fisicoquímica. Parafraseando, sabe o professor Belmino? Todo grande químico
tem que saber fisicoquímica, tá? Não é que todo fisicoquímico é um grande químico, mas tem que saber, tá bom? Então, bora lá. Na primeira década do século XX, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um método que permitiu a síntese industrial da amônia a partir das substâncias simples, nitrogênio e hidrogênio, representado na reação a seguir. E aí a gente tem aqui, ó, N2 gasoso reagindo com 3H2 gasoso para formar duas moléculas de amônia gasosa. Note que eu tenho aqui um ΔH de menos 92 kJ, ou seja, eu tenho aqui claramente uma reação do tipo exotérmica. Tá? Beleza. Aí eu vou ter aqui o seguinte. Haber observou que o rendimento na conversão de N2 e H2 em NH3 sob alta pressão era maior a 200 graus Celsius. Porém, a produção industrial era mais viável a 500 graus Celsius. A primeira fábrica a produzir amônia pela nova metodologia começou a operar em 1913. Tá? Depois disso, a gente tem o seguinte. A partir dessas informações, faça o que se pede nos itens a seguir. No item A, a gente tem assim. Considerando as... Na verdade, deixa eu ir já resolvendo aqui, para não ter que ler e depois passar. Tá? Então, no item A, considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, no caso de 1914 até 1918, agravadas pelo embargo da importação do salitre do Chile, explica a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Né? Aqui é uma questão bem simples que você pode correlacionar diretamente, sem problema nenhum. Por quê? Se você para poder ver, por que essa reação foi importante? Né? Aí você vai dizer, porque eles usavam a amônia para alguma coisa. Ótimo, para que é que eles usavam? Bom, você tem N possibilidades, mas existem duas que são as mais importantes de todas. A primeira é quanto à produção de alimentos, no caso, o nitrogênio como fertilizante, e a segunda é como material bélico. Aí você pensa, beleza, ótimo, tem essas duas situações. Mas como é que essa amônia vai interferir nisso? A amônia é um gás, é uma parada muito volátil, né? Então, eu não vou fazer o uso direto da amônia. Eu vou converter ela numa espécie mais fisicamente estável, digamos assim, sólido, né? E aí é onde entra os nitratos, tá? Então, coloquei assim. A síntese da amônia é o primeiro passo necessário para a produção de nitratos, que são matéria-prima necessária ao esforço de guerra, tanto como fertilizante para o solo, da manutenção da produção agrícola, que garantiria o abastecimento de alimentos para a população, e para a indústria de explosivos, que tem uma óbvia importância bélica, né? Seja na parte de explosivos grandes, por assim dizer, e até na parte de explosivos em menor quantidade, como é o caso das munições de armas portáteis, tá? Ou de armas fixas também, pode ser o caso, tá bom? Então, se o pessoal barrava o salitre do Chile, né, porque ninguém queria ser associado à Alemanha na Primeira Guerra, né? Pouquíssima gente queria. E aí você não consegue essa fonte de nitratos, os caras iam simplesmente perder a guerra porque não ia ter como combater, seja por fome ou por falta de armas. E aí o pessoal desenvolveu essa metodologia, né, do ciclo de Haber-Bosch, para poder fazer a amônia, poder produzir de forma industrial mesmo. E aí foi justamente a partir da amônia você podia fazer uma conversão simples dela para nitrato e o nitrato ser utilizado para esses fins. Tá bom? Então isso aqui é uma parte histórica também, mas claro, faz parte do nosso estudo de química. Depois, no item B, a gente tem assim. Explique por que o rendimento na conversão de N2 e H2 em NH3 é menor a 500 graus Celsius que a 200 graus Celsius. Cara, para poder ver. É uma questão simples, né? Você tem ali que o ΔH é negativo. Quer dizer que a reação é exotérmica. Como a reação é exotérmica, isso vai te garantir o quê? Você pode afirmar que para que essa reação aconteça, ela está liberando energia.
Se você tem uma temperatura muito alta, quer dizer que o meio já tem muita energia, então é difícil dela receber essa energia, né? Se a temperatura não é tão alta, o meio recebe melhor essa energia. Lembre, se a reação é exotérmica, temperatura, que é energia térmica, ela entra como se fosse um produto. E aí você pode lembrar claramente, né, da princípio de Le Chatelier. Se eu tenho uma reação química que eu aumento a quantidade de produtos, eu favoreço a reação inversa para que esses produtos voltem a ser reagentes, ou seja, eu dificulto a formação do produto final. Então, por isso que esse rendimento é menor, tá? Mas formalizando, eu tenho assim. Conforme se pode observar pelo valor da entalpia de reação, a formação da amônia a partir da substância simples é um processo exotérmico. Assim sendo, o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, diminuindo o rendimento desejado. O equilíbrio será atingido com uma concentração menor de amônia a 500 graus Celsius que a 200. Né? Item B, um equilíbrio termodinâmico. E olha o item C, como ele é interessante. Né? Isso aqui já é voltado à parte do processo do Haber-Bosch. Explique por que, ainda que o rendimento de NH3 seja menor, é mais vantajoso para as indústrias conduzir a síntese da amônia a temperaturas mais altas. Bom, a gente tem que lembrar que, para que uma reação aconteça, ela necessita ser avaliada de 2 pontos. Um é a termodinâmica e 2 é a cinética. Se você analisa somente a cinética ou somente a termodinâmica, você pode dizer que uma reação acontece e passar o resto da vida observando e ela nunca acontecer. Ou você pode dizer que uma reação é totalmente improvável e quando você olha, pô, ela explodiu. Né? Então a gente tem que analisar tanto a cinética como a termodinâmica. Tá? Então quando você olha a termodinâmica, de fato, 500 graus Celsius é um rendimento pior. Porém, cineticamente, isso te dá uma produção muito mais rápida. E você pode extrair aquela produção que é feita. Né? E principalmente lembrando que o processo envolve elevadas pressões. Então, bora lá discutir isso aqui. Embora o rendimento seja prejudicado em termos termodinâmicos, o aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação de formação da amônia quanto da sua decomposição. Assim, o estado de equilíbrio é atingido mais rapidamente, permitindo que a amônia formada vá sendo retirada do processo. Isso torna o processo mais vantajoso a temperaturas mais elevadas. E vai lembrar também que o processo ocorre a elevadas pressões, o que favorece a formação dos produtos. Porque olha só, quando você tem o aumento da pressão, você favorece a formação de fases condensadas. Olha só nos reagentes. Eu tenho 4 mol de gases. Olha só nos produtos, eu tenho 2 mol de gases. Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu estou favorecendo aquela fase que tem menos espécies gasosas. No caso, os produtos. Tá? Então aqui é uma questão bem típica do processo de Le Chatelier também, né, onde a gente trabalha pressão e temperatura para poder ver como esses gases se comportam junto com velocidade de reação, ver que é uma questão bem bacana de a gente analisar. Massa? Na próxima questão, tem assim, ó. Questão discursiva 5. Algumas operações de laboratório são apresentadas a seguir. Explique para cada uma delas por que os procedimentos mencionados são adotados e as consequências de não adoção desse procedimento. Ou seja, aquela nossa química experimental 1 sendo colocada à prova aqui, né? Mas muitas vezes isso aqui é vivência de laboratório, até a própria prática. Tudo bem, que lá na experimental 1 vocês veem isso aqui na formalidade. Mas tem coisas que você vai ver isso aqui, tipo na analítica, na fisicoquímica, na orgânica, muito na orgânica, né, inclusive. Então, isso daqui que a gente vai ver são boas práticas de laboratório. E outra coisa, como eu disse, isso daqui é interpretação de texto com cunho científico. Ele já está dizendo que os itens A, B e C são afirmações. Então você vai discutir a afirmação. Tá bom? Bora lá. Item A. Deve-se sempre adicionar ácido sulfúrico concentrado à água
e nunca o contrário. Isso aqui a gente bate muito na tecla, muito. Que basicamente é o quê? Sempre que você for trabalhar com ácidos concentrados, você coloca o ácido sobre a água, né? Por quê? É o que a pergunta está pedindo. Então, vamos analisar aqui. Basicamente, você vai pegar esse ácido sulfúrico, vai colocar sobre a água e nunca o inverso. Lembre que a reação de dissociação de ácidos fortes costuma ser uma reação fortemente exotérmica. Novamente, né? Reações que liberam calor. E se ela está liberando calor, a gente vai estar dizendo o quê? Ah, beleza. Está liberando calor e está aquecendo a água, que é a vizinhança, né? Se a gente está aquecendo essa água, quer dizer que ela vai ter que dissipar esse calor de alguma forma. Aí vem uma informação extremamente válida agora. Ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, como o ácido clorídrico, por exemplo, eles são mais densos do que a água. Então, quer dizer, se eu pego aqui um recipiente com água e coloco o ácido, a tendência é que ele venha afundando, afundando no meu recipiente. À medida que ele vai afundando, esse calor ele é dissipado na água. E aí, toda a solução se aquece. Tá? E aí, esse calor ele não é concentrado, o calor é todo espalhado. Não vou dizer que é homogeneizado, só é homogeneizado se você misturar, né? Mas esse calor é dissipado por todo o recipiente. E isso é muito bom, né? Porém, se você faz o contrário, vê que a questão diz para você discutir a afirmação e discutir se ela não for feita, né? Se você fizer o contrário, o que é que vai acontecer? Você vai ter um recipiente com um pouquinho de ácido aqui, né? E aí você vai lá e, pô, joga água em cima. O ácido vai estar todo aqui no fundo. Quando essa água chega em cima, o que é que vai acontecer? Somente a região de interface vai receber o calor. Quando somente essa região recebe o calor, ela pode começar a ferver, vai formar bolhas e esse negócio vai eclodir, ele vai sair da sua solução. Ou seja, aquela água que tiver aqui embaixo, que entrar em contato com o ácido, ferve e pode saltar, pode se projetar para fora do seu recipiente, provocando ali uma queimadura ou você perdendo a própria concentração da solução. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação. E formalizando, eu coloquei assim. A diluição do ácido sulfúrico em água é um processo muito exotérmico. Quando o ácido é adicionado gradualmente sobre a água, essa age como um arrefecedor, impedindo a projeção da solução ácida sobre o operador. Se esse procedimento não for adotado, a água adicionada ao ácido vaporiza na região de contato, projetando o ácido, ou seja, fazendo com que ele seja expelido do seu recipiente. Tá? Então, muito cuidado. No item B, a gente tem assim. Ao se apagar o bico de Bunsen, deve primeiro fechar a válvula de alimentação da linha de gás e somente num segundo momento a válvula do bico de Bunsen. Então, para quem não lembra, bico de Bunsen basicamente é o foguinho, né? É um biquinho que a gente coloca fogo para poder aquecer soluções. E aí nós podemos fechar a linha e fechar a válvula alimentadora do bico. Ou a gente pode fechar a do bico e depois a da linha, né? A afirmação diz o seguinte: ao se apagar o bico de Bunsen, deve primeiro fechar a válvula de alimentação da linha de gás. E somente em segundo momento a válvula do bico. Imagina que aqui eu tenho um bico pega de queima, eu tenho uma válvula aqui, que é a alimentadora, uma válvula da linha. Se eu fecho a da linha, quer dizer que acabou a alimentação de gás aqui, né? Mas eu tenho uma chama aqui. Essa chama vai continuar queimando, puxando todo esse gás aqui até queimar tudo. Quando essa chama apagar, eu posso fechar essa aqui por segurança. Se eu fizer o contrário, o que é que vai acontecer? Tá aqui, né? A linha e o bico. Fechei a do bico. A chama apagou. Onde é que eu tenho gás ainda? Ó, em toda essa linha aqui. Se por acaso eu tiver alguma chama perto, tiver alguma coisa, esse gás aqui que está perto, ele pode ter um vazamento e queimar, né? Então, cuidado. Aí eu coloquei assim, ó. O procedimento indicado evita a permanência de gás na queima de gás não queimado na mangueira que une o bico de Bunsen à bancada.
Nessa mangueira não sendo fechada, haverá liberação do gás no ambiente de trabalho. Realizando o procedimento correto, a chama será extinta quando todo o gás tiver sido queimado. Beleza? Continuando. Item C. Deve-se desconectar a mangueira de um Kitasato ligada a uma trompa d'água antes de fechar a torneira sobre a qual ele está conectado. Para quem não lembra desse sistema, eu coloquei aqui, tá? Ó, tem aqui o Kitasato, que é aquele alermaiazinho com a saída aqui para a gente colocar numa bomba de vácuo, né? Normalmente a gente utiliza isso aqui para poder filtrar. Então a gente coloca aqui um funil de bunker em cima com papel filtro e a nossa amostra. Nessa trompa d'água, o que é que a gente faz? Nós ligamos esse sistema aqui, a água aqui em cima. Essa água vem caindo por esse tubo e quando vai caindo, ela vai puxando mecanicamente o ar que está aqui nessa região, né? Vem puxando. Isso aqui cria uma espécie de bomba de vácuo, tá? Então, olha só. O que acontece se eu desligar a água sem desconectar a mangueira, né? Vai acontecer que aqui eu posso ter ainda um vácuo intenso e eu posso puxar a minha amostra para dentro do meu Kitasato. Isso não é bom, né? Por isso que é que normalmente a gente faz. Nós tiramos a mangueira para poder aliviar a pressão e depois nós fechamos a válvula de água, tá? E aí, ó, ao fechar a válvula da trompa d'água sem desconectar o Kitasato, haverá competição entre a força da gravidade, que tende a escoar para a parte final da água que sai pela válvula, e a zona de depressão existente dentro do Kitasato, que é essa daqui, né? Se essa última for mais forte, haverá contaminação do filtrado com água devido a refluxo. Posso ter aqui um refluxo que vai subir essa água, né? Ou o meu filtrado aqui ele pode subir devido à competição com a bomba d'água, tá? Então você vê que essas três questões discursivas, elas basicamente envolverão o quê? Conhecimento base para você poder discutir uma situação, né? Ah, temperatura influencia o quê numa reação? Pressão influencia o quê? Né? Se eu apagar um bico de Bunsen por uma válvula ou por outra, são coisas que você pode parar, realizar a situação na sua cabeça e discutir, tá? Lembrem, isso daqui vocês vão ter espaço para fazer rascunho. Então vocês podem rascunhar, concatenar a ideia direitinho e depois passar para a folha final, para a folha resposta, tá? Vê que são só situações que você para, olha e... Ah, beleza. É isso aqui, tá? Três questõezinhas discursivas, tá? Então, vamos abrir agora um pouquinho das questões objetivas para vocês poderem ver um pouco como é que é o nível dessas questões, para vocês poderem se familiarizarem um pouco, tá? E aqui a gente vai ter assim. Coloquei a questão 9 para a gente poder começar. Né, que é da questão 1 a 8 era questões de conhecimento geral, tá bom? A partir da 9 é que são conhecimentos mais objetivos, conhecimentos da química mesmo, tá bom? Deixa eu só ver aqui o negócio, desculpa. Beleza. Na 9 a gente tem assim. Devido à sua muito baixa reatividade, acredita-se que os gases nobres eram quimicamente inertes. Concepção que deu nome a esses elementos e que perdurou até o ano de 1962, quando o químico inglês, né, ele sintetizou o primeiro composto de gás nobre. Atualmente sabe-se que o xenônio apresenta energia de ionização suficientemente baixa para formar moléculas com átomos muito eletronegativos, especialmente com o flúor. Alguns desses fluoretos são usados como poderosos agentes oxidantes, conforme se pode observar na fluoração representada a seguir. E aqui a gente tem, ó, platina sólida mais o tetrafluoreto de xenônio, que aí ele vai reagir formando o xenônio gasoso e florando a platina, de tal forma que você vai ter aqui
tetrafluoreto de platina, tá? E aí, a gente vai ter essas afirmações para poder analisar, tá? Vamos analisar aqui elas no passo a passo, tá bom? Então, peguei aqui as afirmações para a gente poder discutir. Primeira, a geometria molecular do composto de gás nobre usado na fluoração da platina é quadrática planar? Você, eita pau, como é que eu vou saber agora a geometria dele? Da mesma forma que você achar a geometria de qualquer outro composto, tá bom? Você vai ter que começar pela distribuição eletrônica dele. Primeira coisa de tudo. Na distribuição eletrônica do xenônio, a gente tem lá aquele 1s2, 2s2, tal, e ele termina, tem sua camada mais externa em 5s2, 5p6. Beleza? Aí você olha e diz, ele é um gás nobre, ele tem 8 elétrons na última camada. Você não precisava nem fazer a distribuição eletrônica para saber disso, né? Mas, só confirmando, ele tem 8 sim. Tá? Beleza. Ele tem 8 elétrons na última camada. Essa minha estrutura fluorada, ela vai ter 4 flúors. Então, eu vou colocar 4 flúors ao redor dele. Lembrando, o flúor é um halogênio, família 7A, né? Então, eu vejo que ele tem 7 elétrons na última camada. Aí. O que é que eu vou observar aqui? Ora, esse xenônio, eu coloquei aqui a distribuição eletrônica dele para poder comentar que ele está além do terceiro nível, né, eletrônico. Se ele está além do terceiro nível, quer dizer que ele pode fazer uma coisinha que nós chamamos de expandir o octeto. Olha que maravilha. Ele pode ter mais do que 8 elétrons na última camada. Se você for parar para poder ver aqui o que é que eles estão fazendo, ó, eu estou dizendo que o flúor quer ganhar elétron, né? Seja roubando elétron ou seja compartilhando esse elétron, tá? Já o xenônio, ele tá de boa. Ele não quer ganhar, não quer perder. Então, já que ele não quer ganhar, não quer perder, tá ali no meio, ele pode fazer muito bem uma ligação covalente aqui, né? E a partir daí o flúor sai ganhando e o xenônio expande o octeto. Pronto. Porque o flúor, porque o xenônio perder esses elétrons, perder 4 elétrons e deixar de ser estável envolve uma energia absurda. Então, o xenônio não quer perder elétron, né? Ele está estável. Então é melhor para ele fazer esse compartilhamento. Quando ele compartilha, ele vai ter essa formação aqui, ó. Nessa formação, o que é que a gente pode ver aqui claramente? Eu tenho a formação de 4 ligações com os flúors e sobrou aqui um par de elétrons, né? Se sobrou um par de elétrons, eu vou ter que fazer de tal forma que esses flúors estejam com o maior espaçamento possível entre si, né? Então imagina aqui, para que eles estejam o maior espaçamento, ora, eu vou ter que manter eles ali numa certa distância, né? Eles vão formar uma conformação como essa daqui, ó. Eu tenho um xenônio no meio, vou ter os pares de elétrons aqui afastados e os flúors formando um quadrado ao redor do xenônio. Por que não é de outra forma? Por que eu não vou ter um par de elétrons aqui, substituindo dos flúors? É o seguinte fato. Lembre que pares de elétrons, eles necessitam de um espaço bem maior para poder se estabilizar do que um átomo. Eles causam repulsão maior. Então, por isso, os pares de elétrons tendem a ficar mais isolados. Então, a forma que eu tenho deles ficarem mais isolados é ter o xenônio no meio, um par em cima, um par abaixo, e esses flúors ao redor dele ali. Tá? E aí, como você pode ver, ó, eu olho aqui, realmente é um quadrado plano ao redor do xenônio. Então, posso afirmar que o item 1 é verdadeiro e que eu tenho que a geometria dessa espécie aqui é, de fato, um quadrado planar. Então, aqui o item 1 é verdadeiro. Ótimo. Depois, no item 2, a hibridação do átomo do xenônio, de xenônio no fluoreto oxidante, sp3d2. Vamos contar aqui comigo, galera, rapidão. Quantos índices de ligação eu teria aqui, né? Eu tenho 4 ligações e 2 pares não ligantes, né?
cada um deles é contado como um sítio de interação. Então vamos lá. Quantos pares eu tenho aqui conectados ao flúor? Desculpa, ao xenônio. Um flúor, dois flúors, três flúors, quatro flúors. Quatro. Um par de elétron, dois pares de elétrons. 6. O que é que esses 6 representa? Eles são exatamente a hibridação do xenônio. Eu necessito de 6 espaços de hibridação para ele ter essa conformação. Tá? E o que é que tem a ver esse 6 com sp3d2? Soma comigo. Um S com 3 P's com 2 D's. 6. Então, a hibridização do tipo sp3d2, ela é justamente o tipo de hibridização que nós vamos observar quando um átomo central possui 6 sítios de interação. sp3d2. 6 sítios. Tá? Então, o item 2 também é verdadeiro. Esse cara é um sp3d2, de fato. E aí, no item 3, ele diz assim, a molécula do oxidante usado na fluoração da platina é apolar. Cara, é apolar aqui? Claro que é apolar. Lembre que os polos de carga, eles estão sempre opostos. Esse flúor é oposto desse flúor. Esse flúor é oposto desse flúor. Para cima e para baixo são dois pares de elétrons. Então, sempre as eletronegatividades estão sendo canceladas. Um vetor de eletronegatividade é cancelado com o outro. E outra coisa, essa molécula é perfeitamente simétrica. Moléculas perfeitamente simétricas são sim apolares, tá? Então 3 também é verdadeiro. Então, 1, 2 e 3 são verdadeiros, eu posso dizer que meu item correto é o item E. Né? Então você vê aí que é um negócio que é uma questão típica de livro. Se você for pegar o JDLI, tem muita questão assim, né? Mas ainda assim é uma das questões mais de boa. Ele só requer que você analise a situação. Tá? Item E. Continuando. Deixa eu ver aqui, ninguém falou nada. Beleza. Olha só, na questão 10. Uma reação importante dos ácidos carboxílicos e dos seus derivados é a substituição nucleofílica. Os derivados de ácidos, tais como os cloretos de acila, são muito reativos e por essa razão são utilizados na obtenção de derivados de ácido, como os ésteres, anidridos e amidas. Considere a síntese do acetato de etila a partir do cloreto de acetila e etanol, realizada na presença de piridina, que neutraliza o excesso de ácido clorídrico gerado. E aí a gente vai ter essa reaçãozinha aqui, né? Ó. Como ele diz, o cloreto de acila e o etanol reagindo. O cloreto de acila apresenta duas estruturas de ressonância, conforme mostrado a seguir. O que eu tenho aqui, o cloreto de acila com a dupla ligação com oxigênio e o cloro normal, ou eu vou ter a estrutura com o oxigênio negativo e a dupla para o cloro, onde o cloro ficará positivo. E aí ele diz, considere essas informações e avalie as afirmações a seguir, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui as substâncias, né, que a gente vai ter que ficar olhando para elas também. E temos assim, na reação mencionada, o nucleófilo ataca o carbono da carbonila e em seguida ocorre a eliminação do grupo abandonador, o que resulta na conversão de um derivado de ácido carboxílico no outro. Aí você olha e diz assim, diz, cara, sei não. Mas aí vamos facilitar aqui um pouquinho nossa resposta. Quando você olha para essa reação aqui, o que é que nós vamos ter, né? Lembre que eu tenho aqui carbono e carbono. O oxigênio é um átomo muito mais eletronegativo do que o carbono, assim como o cloro. Dessa forma, eles têm a tendência a puxar para si a densidade eletrônica. E aí, eu vou ter tanto o oxigênio como o cloro puxando a densidade eletrônica para si, tornando-se parcialmente negativos. Em consequência disso, o oxigênio fica parcialmente positivo, né? E aí, o que é que vai acontecer? Esse oxigênio, que tem pares de elétrons livres, ele vem atacando aqui a carbono da carbonila, que está parcialmente positivo.
Então, a primeira afirmação, o que é que ele diz? Ó, o nucleófilo ataca o carbono da carbonila, correto? E em seguida ocorre a eliminação do grupo abandonador. Ó, vai sair o cloro aqui, né? Justamente com o excedente que eu vou ter aqui, que no caso vai ser o hidrogênio. O que resulta na conversão de um derivado do ácido carboxílico em outro. Corretíssimo. Correto. Então o item 1 é verdadeiro. Vamos para o segundo. A reação favorável é a formação do éster, pois quanto menos básico for o grupo abandonador, mais reativo será o composto formado. Eu coloquei aqui o intermediário para a gente poder ter uma noção, tá? Ó, a reação mais favorável é a formação do éster. Beleza, o oxigênio está atacando aqui o carbono. Imagina você, por exemplo, que eu tivesse outra estrutura. Se eu tivesse, por exemplo, o grupo retirador aqui, ele faz essa interação. E aí, por exemplo, eu tivesse aqui a formação de um éter, onde esse éter ele estaria aqui, ó, no ataque do oxigênio e na quebra desse outro oxigênio aqui. Bom, lembre que esse oxigênio ele tem uma ligação dupla. Isso aqui é um quebra muito difícil. Da mesma forma que o cloro é um grupo retirador muito fácil. Então, o cloro é o que nós chamamos de composto lábio. Ele troca facilmente, enquanto o oxigênio não. Por isso eu tenho que é mais favorável à formação do éster. Que outra hipótese eu teria aqui de ataque? Ah, esse oxigênio aqui poderia atacar, por exemplo, esse carbono? Se ele ataca esse carbono, eu teria a formação de um éster. Mas aí, novamente, o que é que seria mais fácil? Eu trabalhar com a minha própria estrutura que já tem ressonância ou com a estrutura mais fixa? Pois é. Sempre as reações ocorrem pelas ressonâncias. Tá? Então o item 2 ele também está verdadeiro. Quanto menos básico for o grupo abandonador, mais reativo o composto formado. Então, olha só. Quando sai aqui o cloreto e sai esse hidrogênio, forma um ácido, né? Um ácido é pouquíssimo básico. Então, favorável a essa reação, mas reativo, né? Se eu tivesse aqui compostos ácidos para poder sair, então ele sairia mais fácil. Então, o item 2 é verdadeiro. Tá? No item 3, no que se refere à formação do híbrido de ressonância do cloreto de acetila, quanto maior for a contribuição da estrutura de ressonância 2, essa daqui, ó, mais reativo será o composto. Cara, olha só, a estrutura 2 está te dando uma ligação dupla com o cloreto, né? Uma ligação dupla é muito mais difícil de se romper do que uma simples. Então, se a contribuição de 2 é intensa, quer dizer que a reação é menos favorecida. Logo, eu posso afirmar que essa terceira afirmação aqui ela é falsa. Quanto maior for a contribuição do 2, pior vai ser o rendimento da minha reação. Né? Então, não, item 3 está falso. Item 4. O efeito indutivo retirador de elétrons do grupo abandonador aumenta a contribuição da estrutura de ressonância 2, o que explica a maior reatividade do cloreto de ácido em relação ao éster formado. Não, cara, não. Se o efeito indutivo é retirador, quer dizer que o cloreto tende a ficar negativo. O cloro é um cara muito eletronegativo, então ele tem que ficar negativo. A ressonância 2 me mostra ele positivo, o que é totalmente falho. Ou seja, se eu estou dizendo que a ressonância se a estrutura de ressonância 2 ela tem uma maior contribuição, quer dizer que a saída do cloro vai ser dificultada. Então o item 4 ele é falso. Falso. Olha só. A gente chega à conclusão que 1, 2 são verdadeiros, 3 e 4 são falsos. Tá? E aí, 1, 2 verdadeiro, nós temos que a resposta desse item, essa questão é o item A. Tá? Questão de uma análise orgânica já um pouco mais robusta do que as outras, né? A gente vai ver que vão ter questões bem simples. Essa daqui ela já necessitava de uma análise orgânica um pouco mais robusta, envolvendo conhecimento de reação e conhecimento de reatividade, tá? Principalmente de ácidos.
Dando continuidade na questão 11. Essa questão 11 que eu achei muito bacana, por mais que a galera olhe assim e diz, ah, mas isso aqui é fisicoquímica. Tem sua vertente fisicoquímica, mas isso aqui é inorgânica 1, cara. Olha só. Alguns metais, como ouro, cobre e ferro, são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto, só começou a ser usado no século XIX, produzido por eletrólise do óxido de alumínio, que é o L2O3, na presença de fundente, tá? Considerando a necessidade da eletrólise ígnea para a obtenção do alumínio, avalie as afirmações a seguir. Para quem não lembra, a eletrólise ígnea é aquela no qual você aquece o meio até que ele entre no ponto de fusão. E a partir daí, com aquela espécie fundida, você vai fazer a eletrólise. Ou seja, não existe solvente aqui. O que nós vamos ter é uma eletrólise do próprio oxigênio e do próprio alumínio fundidos. Tá bom? Então, bora lá. Item A, né? Desculpa, afirmação 1. A energia necessária para a ionização do AlCl2 é alta. Cara, olha só o que é que eu vou mostrar aqui para vocês. Sempre que você vai comparar a energia de ionização, que você quer saber se uma estrutura é fortemente ligada, principalmente não, né? Num composto iônico, principalmente, a gente tem que voltar para a distribuição eletrônica e voltar para uma equação que eu amo de paixão, que é a lei de Coulomb, tá? Olha só. Quando você olha para a distribuição eletrônica do alumínio, ela vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Esse negócio não tem estabilidade. Ele termina com 3 elétrons. Então, seria mais fácil, para ele seguir a regra do octeto, né? Ele perder 3 elétrons ou ele ganhar 5? Claramente, perder 3 é muito mais fácil, né? E por isso o alumínio fica na forma preferencial iônica de Al3+. Que aí ele ganha a configuração eletrônica de 1s2, 2s2, 2p6. Tá? E o oxigênio? O oxigênio segue no mesmo barco, né? Ele vai ser na sua forma 0, com a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Veja que ele tem 6 elétrons na última camada, né? O calcogênio. Então, para ele poder ganhar a estrutura do octeto e permanecer estável, ele tem duas opções. Uma opção simples, que é ganhar 2 elétrons, ou perder 6 para ficar com a configuração do hélio, né? Então, entre perder 2 e ganhar 6, perder 2 é uma situação bem mais fácil. Ou, desculpa, ganhar 2 é uma situação bem mais fácil. Então, ele ganha 2 elétrons, vira o O2-, e fica com a configuração 1s2, 2s2, 2p6. Bom? Beleza. E aí, o que é que a gente tem que avaliar? O que é que tem essa distribuição eletrônica que você falou com lei de Coulomb? Isso aqui, cara. É uma leizinha simples, mas resolve tudo de íons, tá? A força de interação entre um cátion e um ânion pode ser representada pela lei de Coulomb, que vai ser igual a uma constante, né? Vezes a carga do cátion vezes a carga do ânion dividido pelo raio, pelo tamanho dos átomos ao quadrado. Né? Olha que legal. E aí eu estou dizendo, alumínio 3+, oxigênio 2-, são cargas muito elevadas, muito elevadas. Então, quer dizer que se eu coloco aqui 3 e 2, essa força de interação entre o cátion e o ânion é muito grande, né? De tal forma que eu posso dizer, para poder separar esses caras, eu tenho energia muito grande. Logo, o item 1 que diz, a energia necessária para ionizar o composto L2O3 é alta, é verdadeira. Sim, isso é verdadeiro. Tá? Depois, olha o item 2. O caráter covalente é predominante nas ligações entre alumínio e oxigênio. Ô, meu velho. Acabei de dizer que o oxigênio quer ganhar elétron e que o alumínio quer perder elétron. Se um quer ganhar, o outro quer perder, é a ligação iônica, não tem para onde correr. O item 2 está errado. Tá? Item 3. As cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os átomos. Perfeito, explicado pela lei de Coulomb. Tá aqui, ó. Cargas elevadas aumenta a força de atração entre eles. Então, o item 3 é verdadeiro.
1 é verdadeiro, 2 é falso, 3 é verdadeiro. Quando a gente olha para a opção, o item C é o nosso item real, nosso item verdadeiro. Beleza? Questão 12. Essa questão aqui eu achei belíssima. Porém, você consegue eliminar alguns itens por eliminação, né? Com o estudo de sais. Para você poder resolver essa questão com total propriedade, você necessita também conhecer um pouco de espectroscopia ali. É aquela da inorgânica 1, sabe? Teste de chama. Pois é. É uma questão belíssima, mas ela requer um conhecimento prévio de vocês. Tá bom? Olha só. Uma professora propôs como desafio a identificação de 5 soluções aquosas desconhecidas, de concentração igual a 2 gramas por litro. A professora informou os 5 possíveis solutos, que seria cloreto de cálcio, o acetato de potássio, o ácido oxálico, o hidróxido de bário e o carbonato de sódio. Para fazer a identificação, os alunos receberam um pH-metro, um bico de Bunsen e um fio de níquel-cromo limpo, cuja chama era azul. Os valores de pH e cores de chama das 5 soluções foram registrados na tabela a seguir. E aí eu tenho aqui soluções de 1 a 5, diferentes pHs e cores de chama. Com base nessas informações, conclui-se que as soluções 1, 2, 3, 4 e 5 contêm respectivamente os solutos. Aí tem as opções. Cara, eu separei aqui 2 tópicos para a gente poder analisar. O primeiro que é mais de boa, que eu achei, que é o estudo de sais, tá? Então, olha a acidez de um sal, como é de boa de resolver. Se um sal é neutro, ele é proveniente de um ácido forte com uma base forte, tá? Se o sal é ácido, a origem dele é um ácido forte e uma base fraca. E se o sal é básico, ele é um ácido conjunto, né, de um ácido fraco com uma base forte. Beleza? Sempre o forte prevalece. Em resumo. Beleza. Aí eu fui ver aqui. Bora ver que a natureza desses sais. Eu vou seguir essa ordem aqui, tá? A ordem que é dada na questão. O cloreto de cálcio é uma união do hidróxido de cálcio com ácido clorídrico. 2 são ácido e base fortes, ou seja, eu tenho que o cloreto de cálcio é um sal neutro. Depois eu tenho aqui, ó, o meu acetato de potássio, que ele nada mais é do que a união do ácido acético com o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é uma base forte e o ácido acético é um ácido fraco. Em consequência disso, esse sal é um sal básico. Depois, o ácido oxálico, como o próprio nome sugere, ele é um ácido, né? Depois, o hidróxido de bário, que é uma base, tá? O bário não caracteriza ácido quando conectado a hidróxidos. E depois eu tenho o carbonato de sódio, que é a união do hidróxido de sódio com o ácido carbônico. O hidróxido de sódio é uma base forte e o ácido carbônico um ácido fraco, então ele tem características básicas. Aí o que é que a gente pode ver aqui, ó, logo de cara? Eu tenho os pHs, né? Se eu tenho os pHs dessas estruturas, então eu já posso dizer o seguinte, olha, eu posso ver aqui claramente, por exemplo, olhando só o primeiro, tá? Eu vejo aqui, aqui nas minhas opções eu tenho o hidróxido de bário, pH 12, hidróxido de bário, é base, bateu. Então o item A pode ser possível. No item B, eu tenho aqui o carbonato de sódio. Carbonato de sódio é básico, pH é 12. Pô, deu básico. Aí você vem passando aqui, ó, e você vê que todos os iniciais são básicos. Ótimo. Vou procurar um ácido aqui. No item A, ó. Aqui é ácido, né? O 2pH5. Ácido oxálico, tá certo. No item B, ó, já vacilou aqui, ó. Por eliminação. Já não poderia ser o item B aqui, porque a solução 2 é ácida. E aqui ele me deu um sal básico. Então já não é, o item B já não é uma opção, né? E eu poderia fazer essa eliminação aqui nos demais, tá? Por exemplo, mesma observação eu poderia fazer
Aqui, ó, ácido oxálico, ácido oxálico, ácido oxálico, beleza. Quando você analisa aqui pela acidez, você já pode eliminar o item A, como eu disse, ó. Aqui, por que é que eu estou eliminando o item A? Basta a gente dar uma olhada aqui, por exemplo, no neutro. Eu me baseei no neutro. O neutro é pH 7, né? Então quer dizer que a solução 4, muito possivelmente, é o NaCl2. Ó, NaCl2 é a solução 4 no B, no C e no E. Então já cortei, ó, o A e o D. Se você quiser cortar aqui também o B, por exemplo, já pode cortar também, né? Porque a gente viu que a solução 2 é ácida, que ele está te dando uma base. Então vou até botar logo aqui o corte dele também. E você pode analisar pelo pH de cada um deles. Tá? Você pode analisando pelo pH. Só não analisei tudo aqui ainda porque ainda tem uma coisinha que não está batendo. Aqui, ó. Aqui, base, base, ácido, ácido, base, base, neutro, neutro. E aqui no final, base, base. Só pelo pH eu não tenho como dizer se o item C ou o item E é o correto. Então eu tenho que me basear na minha segunda informação, que é o seguinte. Eu estou vendo aqui que a única diferença entre eles é a primeira e a última solução, né? Onde a primeira solução é amarela e a última solução é violeta. No caso desses dois caras aqui, como é que eu vou identificar isso? Aí eu tenho que analisar o espectro de cores, tá? Quando eu analiso o espectro de cores, isso aqui já vai me dar uma informaçãozinha a mais, né? Eu já tenho como ter uma noção maior do que é que vai estar acontecendo. Se eu quiser justificar cada um, eu poderia dizer, mas a primeira solução está dando amarelo. Aí você vê aqui, ó. Esse fio de níquel cromo tem uma chama azul. Para poder dar amarelo, quer dizer que a chama praticamente é irrelevante aqui quanto ao fio, né? Então, deu puramente amarelo. Aí você diz assim, a chama do 3 deu verde. Eita, para dar verde eu teria que ter aqui uma união de azul com amarelo para dar verde, ou ele é puramente verde, tá? Então, aquele cara que não queimar, por exemplo, ele vai me dar azul, como seria o caso do ácido oxálico. Veja que o ácido oxálico, né, como eu já estou marcando aqui, ó, o 2, ele é ácido, tem pH ácido, e a chama dele não tem nenhum íon colorido, não tem nenhum átomo que provê a cor, ou seja, ele dá azul, que é só o do fio. E como é que eu vou identificar? Por isso aqui, ó. Né? Lembrando lá do teste de chama. Como eu disse, a primeira e a última opção deles é que é o que está variando. Vou olhar aqui para a última, que é de boa. Por exemplo, eu tenho aqui que a chama do potássio é violeta. Aí eu vejo aqui. Violeta é onde? No 5. Onde é que eu tenho potássio no 5? Item C. Então, eu posso eliminar aqui o item B. Já estava eliminado o item E. E eu vejo que o item C é o único que bate as cores e os pHs. Vê que é uma questão bem bacana, que pelo pH você conseguia dizer, eu estou entre o item C e o item E. Mas eu não conseguia dizer ainda perfeitamente qual era deles. E aí, somente aí, pelas cores, é que eu conseguia identificar. Como eu falei para vocês, algumas questões eu fui pulando, né, porque não faria sentido eu abordar, sendo que é uma situação mista, né, onde tem assuntos de licenciatura e bacharel. Tá? Então, eu peguei aquelas que seriam mais pertinentes aos dois. Tá? A questão 13 é uma questão instrumental, então passei. E aí eu vim para 14. Tá? A 14 eu achei uma questão bem bacana de se falar, porque as duas turmas têm eletroquímica, né? Então dá para a gente poder comentar bonitinho isso aqui. E a gente tem assim, a urina tem dois compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio. Ao se colocar um eletrodo no líquido e aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade, o gás hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula combustível. A tecnologia proposta utiliza um sistema que opera de forma muito parecida com a eletrólise da água, com a vantagem de a energia necessária para romper a ligação
nitrogênio e hidrogênio ser menor do que aquela necessária para romper a ligação oxigênio e hidrogênio. Tá? E aí tem assim: a respeito do processo eletroquímico descrito no texto, avalie as afirmações a seguir. Vamos analisar aqui, né? Deixei só a informação mais relevante ali, coloquei as opções ali para a gente poder discutir. Então tem assim: item 1. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Cara, uma pilha é um processo espontâneo. Uma eletrólise é um processo não espontâneo. Então, sim, ele é termodinamicamente desfavorável. Se ele fosse termodinamicamente favorável, ele te dava energia. Mas não, você tem que dar energia para ele poder acontecer. Então, o item 1 está correto. A eletrólise é termodinamicamente desfavorável. Tá? A resposta do item 2 até complementa o item 1, tá? E tem assim: a eletrólise envolve a conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Por definição, uma pilha ou uma reação galvânica é aquela que a gente tem uma reação química gerando energia elétrica. Então, a eletrólise faz o contrário. Você aplica energia elétrica para poder ver uma reação química. Então, o item 2 está falso. Está errado. A eletrólise é ao contrário disso aqui que ele está dizendo. Tá? No item 3. As reações com maior potencial padrão de redução ocorrem preferencialmente nos processos eletroquímicos. Verdade. Porque se você para poder ver, uma das formas que eu tenho de calcular o potencial seria que a minha variação do potencial é o potencial de redução menos de oxidação. Então, quanto maior esse de redução, né, mais fácil ele ocorrer. Beleza? Então, é interessante que eu tenha essa análise dos meus processos eletrolíticos. Eu preciso de potencial de redução mais pertinente para que isso possa ocorrer. Então, é verdadeiro. Meu item 3. E o item 4 eu tenho assim: o processo que produz o gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação ao processo que utiliza água. Cara, olha o texto que tem aqui. Com a vantagem de a energia necessária para romper a ligação NH ser menor que aquela necessária para romper a ligação OH. Ou seja, está errado. É mais vantajoso eu fazer esta reação de eletrólise aqui, no caso, na urina, do que na água. Tá bom? Então, a gente está nessa condição, né? Os itens verdadeiros são os itens 1 e 3, e dessa forma eu posso afirmar que o item A é o item correto. Beleza? Continuando. Questão 15. Essa questão 15 aqui também eu achei bem legal, que, assim, e só para poder vocês verem, tipo, nota que a galera do ENAD gosta muito de cinética, né? Ponto que a galera adora. Inclusive, eu não coloquei aqui umas questões que envolvia cinética biológica ou cinéticas mais específicas que eram acompanhadas por meio instrumental, tá? Mas o pessoal do ENAD adora trabalhar cinética. Vai por mim. Tá bom? Então, olha só. A reforma do vapor metano é uma reação química endotérmica entre metano e água, conduzida a cerca de 20 atm e 800 graus Celsius, na presença de níquel metálico, a partir da qual se produz uma mistura de gás hidrogênio e monóxido de carbono, que é muito utilizada em processos químicos industriais. Sobre essa reação, avalie as afirmações a seguir. 1. Elevar a pressão do sistema reacional deslocaria o equilíbrio químico no sentido de formar mais gás hidrogênio e monóxido de carbono. Para poder visualizar melhor, vamos olhar a equação química disso aqui. Tá? E a equação química é essa. Ó. Etano gasoso mais água gasosa, afinal, o negócio está a 800 graus Celsius, né? Formando dois... Diz aí. Como Wesley, diga aí. Nada não, professor. Foi sem querer, levantei a mão. Beleza. Desculpa. Então, olha só. Eu tenho essa reação aqui, né? 1 mol de metano reagindo com 1 mol de água, formando 2 mol de hidrogênio gasoso mais 1 mol de CO. E aí o cara diz assim, elevar a pressão do sistema reacional, deslocar o equilíbrio químico no sentido de formar mais hidrogênio e monóxido de carbono. Isso aqui a gente já discutiu antes.
O aumento da pressão favorece a etapa que possui menos gases. Ou seja, esse item 1 aqui, ele não está legal, né? Ele está errado, porque se eu aumento a pressão, eu vou estar favorecendo a fase de metano e água. Beleza. Segundo, a utilização de temperaturas elevadas é favorável do ponto de vista cinético e termodinâmico. Aí você olha aqui para o seguinte, ó. Ele diz para a gente que a reação é endotérmica, né? E se a reação é endotérmica, quer dizer que ela absorve calor para poder acontecer. Então eu posso escrever minha reação dessa forma aqui, ó. Metano mais água mais energia para poder formar hidrogênio mais CO. Nesse caso, olha só, eu estou colocando, se eu aumento a temperatura, eu estou adicionando um reagente. Então, eu posso afirmar que reações endotérmicas usam energia como reagente. Se eu aumento a quantidade do reagente, eu favoreço ele acontecer. Então, é verdadeiro, termodinamicamente falando. Cineticamente falando, se eu aumento a temperatura, eu aumento o movimento das moléculas, elas colidem mais, promovendo uma maior taxa de choques efetivos. E aí fica mais fácil de vencer a energia de ativação. Então o item 2 está verdadeiro. Está ótimo, está rocheda. Item 3. Aumentar a fração molar do vapor de água na entrada do reator eleva a quantidade produzida de gás hidrogênio. Meus amiguinhos, se eu aumento a fração molar da água na entrada do reator, né, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a quantidade de reagente. E eu aumento a quantidade de reagente, eu vou aumentar a quantidade de produto. Beleza. Né? Claro, mas note também uma coisa. Quando eu faço isso daqui, a formação de hidrogênio gasoso, ele tem como único reagente necessário a água. Então, eu teria aí que mesmo que eu não colocasse o metano, esse oxigênio poderia ficar ali no meio e formar TO2. Né? Então, sim, o item 3 é verdadeiro. E no item 4 eu tenho assim: empregar níquel metálico sobre a forma de partículas finamente divididas aumenta o rendimento da reação. Cara. O níquel está aparecendo aqui como catalisador. Você pode ver claramente na equação química que o níquel não participa da reação. E se ele não participa da reação, claramente ele é um catalisador. E logo, ele não participando da reação, ele não altera o rendimento. E aí, vamos lá. O níquel é um catalisador e catalisador não muda rendimento de reação. Coloquei enfatizando muito aí, tá? Justamente por quê? Porque às vezes a galera pensa que quando acelera isso daqui, quando acelera uma reação, o pessoal pensa que tem um rendimento maior, mas não. Você acelera só, é um aumento de velocidade. Então, o que você vai observar é o seguinte: se o rendimento de uma reação é 80%, quer dizer que você coloca um catalisador, você vai chegar nos mesmos 80%, porém mais rápido. E só, tá? Você não vai mudar o rendimento. Então, que fique bem claro, catalisador não muda rendimento de reação, ele muda apenas velocidade. Você produz aquela quantidade mais rápido, mas o rendimento é o mesmo, tá bom? Logo, o item 4 é errado. Tendo vista que os itens 2 e 3 são verdadeiros, analisando a opção correta, nós vemos aqui o item B vai ser nossa opção válida, a nossa opção verdadeira. Cara, tá vendo como o pessoal do Enad adora cinética? Sem brincadeira, das 40 questões... 40 não, desculpa. Das 30 questões de química, pelo menos umas 10 envolvem cinética, cara. Sério. Os caras adoram cinética mesmo. Tá? E a gente tem assim, a manga Palmer destaca-se como uma fruta de alto valor comercial em muitas regiões do mundo, por apresentar ótima qualidade sensorial,
e ser rica em vitaminas A e C. Um estudo foi realizado com o objetivo de utilizar parâmetros cinéticos para avaliar a gradação da vitamina C nas mangas armazenadas a 0 graus Celsius, 6 graus Celsius e 12 graus Celsius por 10 dias, conforme mostrado na tabela a seguir. E a gente tem estes resultados aqui, né? Beleza. Vamos discutir o que é pedido para a gente aqui para poder termos uma noção de o que é verdade aqui no que ele está falando, tá? Então, no item 1 tem assim. Para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente corresponde ao dobro do tempo de meia-vida. Não, meus amiguinhos, não. Não e não. Tá? Eu tenho aqui 2 fatores que vão afetar diretamente isso aqui, tá bom? Por quê? Independente de ser primeira ordem ou não, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um dado reagente caia pela metade em um determinado tempo. Tá? Então, por exemplo, imaginem esta situação aqui. Ó, imagine que eu tenho 1 quilo de alguma coisa, de um reagente. Após um tempo de meia-vida, a concentração cai pela metade. Ou seja, neste caso, demorou 1.620 anos, caiu pela metade. Depois de 1.620 anos, depois, ou seja, 3.240, quer dizer que acabou tudo? Não! Quer dizer que a concentração cai pela metade novamente. Se antes eu tinha meio quilo, ele vai cair para 250 gramas. Então entenda que o tempo de meia-vida ele sempre vai cair em frações referentes ao ponto anterior, da meia-vida anterior. Tá? Então, se no inicial tem 1 quilo, com a meia-vida eu tenho 500 gramas. Com 2 meia-vidas, 250. Com 3 meia-vidas, 125. E assim por diante. Tá? Então, depois de 2 meia-vidas, eu não vou ter o consumo total. Depois de 2 meia-vidas, eu vou ter 75% consumido. E se você quiser ver o tempo de meia-vida de uma reação de primeira ordem, ela basicamente vai ser 0,693 dividido por K. Ou seja, se você quiser calcular mesmo, você vai ver que não vai bater aqui nem a pau. Tá? Logo, o item 1 é falso. Simples assim. Item 2. Os parâmetros cinéticos obtidos indicam que o teor de vitamina C nas mangas Palmer minimamente processadas decresce quando eles são armazenados em temperaturas mais altas. Basta olhar os resultados, galera. Ó, quando você olha aqui os resultados, você vê que quanto maior a temperatura, maior a constante de velocidade, menor o tempo de meia-vida. Ou seja, quanto maior for a temperatura, mais rápido ele é consumido. Então, o item 2 é verdadeiro. Tá? Item 3. Durante o período do estudo, a perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do seu valor inicial, o que demonstra que o teor de vitamina C é parâmetro adequado para acompanhar. Aí ele não continuou, tá? É porque ficou um pedaço da outra prova, desculpa. Era para poder acompanhar a cinética do processo. Errado. Errado. Por definição, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um reagente caia pela metade. Pô, caiu pela metade. Então quer dizer que, por exemplo, quando a temperatura é 12 graus Celsius, a minha concentração de vitamina C cai pela metade após 4 dias. O meu experimento, está lá no enunciado, o meu experimento teve duração de 10 dias. Então, o estudo foi conduzido por 10 dias. E o tempo de meia-vida para a vitamina C a temperatura de 12 graus Celsius é de 4,1 dias. Ou seja, durante o período do estudo, perdeu-se mais de 75% dessa vitamina na amostra. Dessa forma, o terceiro item é falso. Dentre as opções válidas, né, eu vejo que só o 2 é verdadeiro, que corresponde ao item A. Apenas a opção 2 é verdadeira. Tá bom? Questão 18, mais uma questãozinha que envolve alguns parâmetros termodinâmicos e equilíbrio. Galerinha, você quer desenrolar mesmo nessa prova?
cinética, equilíbrio e termodinâmica, né? Físico-química. Mas vê a base da cinética, vê princípio de Le Chatelier no equilíbrio, na termodinâmica, vê ΔG e ΔH. Morreu Maria Preá, tá bom? Então vamos lá. Uma equação representativa do processo de formação do ozônio é 3O2 gasoso, formando 2O3 gasoso. A altas altitudes, a radiação ultravioleta é intensa, porém, a concentração de O2 é baixa para poder produzir muito oxigênio atômico. A baixas altitudes, a concentração de O2 é alta, porém a radiação UV é reduzida. E a uma altitude intermediária, a produção de O3 é máxima. A presença de compostos clorados na atmosfera dá origem ao cloro atômico, que catalisa a decomposição do ozônio por meio das seguintes reações. Você tem o cloro gasoso mais o ozônio, formando o óxido de cloro, né, se preferir chamar assim, mais o O2. E eu tenho o óxido de cloro reagindo com o ozônio, vai formar o cloro, né, gasoso, mais o 2 oxigênio gasoso. E sobre esse processo de formação e decomposição do ozônio, avalie as afirmações a seguir, tá? Então a gente vai analisar isso daqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Coloquei só as equações para a gente poder analisar as perguntas. E tem um. O cloro atômico altera a variação de energia do sistema 3O2 gasoso com 3 ozônio? Cara, veja que o cloro ele está atuando aí como catalisador, né? Se ele atua como catalisador, ele mexe só no caminho da reação, ele não altera a termodinâmica da reação, não altera a termodinâmica, tá? Então o cloro atômico ele afeta o caminho da reação, criando reações intermediárias, e afeta apenas a energia de ativação. Não vai afetar a entalpia final, não altera a termodinâmica, tá? Logo, o item 1 é falso. Item 2. A variação da entalpia padrão de formação do ozônio é diferente de zero. Corretíssimo, corretíssimo. Qual é a espécie mais estável do oxigênio? É o O2. Então, somente a formação do O2 vai ter entalpia de formação zero. Qualquer outra espécie de oxigênio vai ser diferente. Então, a forma mais estável do oxigênio é o O2. A entalpia padrão de formação será igual a zero. O O3, por não ser a forma mais estável, terá esse valor diferente de zero. Beleza? Logo, questão 2 é verdadeira. Tá bonitinha. Item 3. A decomposição do ozônio é acompanhada do decréscimo da entropia do sistema. Opa aí. Olha só. A gente tem que ler direitinho para não criar confusão. A decomposição do ozônio é acompanhada do decréscimo da entropia de reação. Não. A decomposição do O3, ele aumenta a entropia, porque aumenta as espécies gasosas. Basta você olhar aqui, ó. O que é a decomposição do ozônio? Eu vou ter 2 ozônio formando 3 oxigênio gasoso. Eu aumento a quantidade de espécies gasosas. Se eu aumento a quantidade de gás, eu aumento a entropia. Então, o item 3 é falso. Tá? Sendo apenas o item 2 verdadeiro, eu marco aqui o item B como sendo o meu item correto da questão. Beleza? Deixa eu ver aqui. 8:03. Vai dar tempo. Eu vou me atrasar um pouquinho, mas vai dar tempo. Vamos ser rapidinho aqui. Questão 22, olha só que eu acabei de dizer e estou repetindo aqui. O pessoal do ENAD adora cinética. Tem para onde correr? Então, o modelo cinético usual para a catálise enzimática resulta na equação de Michaelis-Menten, que é essa daí, né? V igual a Vm, vezes a concentração de S, dividido pela concentração de S mais Km. Onde V é a velocidade da reação, Vm é a velocidade máxima da reação enzimática, concentração de S é a concentração do substrato, e Km é a constante de Michaelis-Menten, que representa a concentração de substrato capaz de fazer com que a reação ocorra com a metade da velocidade máxima. No fígado, o etanol é convertido em acetaldeído pela enzima álcool
desidrogenase. O acetaldeído é responsável pelos sintomas de ingestão do álcool, no caso rubor facial, taquicardia, a ressaca de forma geral, tá? Afinal, nosso corpo ele não é desenvolvido para processar acetaldeído, é uma espécie tóxica ao nosso organismo. Normalmente, o acetaldeído é processado no ser humano pela enzima acetaldeído desidrogenase, o que vai converter essa espécie a acetato. A maioria das pessoas apresenta duas formas de acetaldeído desidrogenase. A mitocondrial, que vai ter um baixo Km, e a citosólica, que tem um alto Km. Em algumas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial é menos ativa, sendo, por isso, o acetaldeído processado apenas pela citosólica. Perdoe. Então, o que acontece? A citosólica ela tem um alto valor de Km, que é a constante Michaelis-Menten para representar a concentração do substrato capaz de fazer a reação ocorrer com a metade da velocidade máxima. Então, o que é que eu vou poder avaliar daí, né? Eu já posso ver algumas coisinhas como do tipo, se tem pessoas... Aliás, desculpa, né? Vamos lá, pergunta. Com base nessa informação, conclui-se que esse grupo menor de pessoas, comparativamente à maioria das pessoas, apresenta. Cara, se a pessoa processa mais lentamente o acetaldeído, né, afinal, ela somente vai processar pela citosólica, então quer dizer que o acetaldeído vai passar mais tempo no organismo dela. Então ela vai passar muito mais tempo com os efeitos do álcool, com ressaca. Só de bater o olho, você elimina o item A, o item C e o item E. Só de bater o olho. Por quê? A pessoa vai digerir o acetaldeído mais lento, então ela vai ter os efeitos com maior intensidade. O item A diz igual intensidade, está errado. O item B diz maior intensidade. Está no rumo. O item C menor já posso cortar e o E menor posso cortar também. Vamos analisar o B e o D. O item B diz assim, maior intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão do etanol. Uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima mais ativa. Não. Ele vai ser processado por uma enzima menos ativa. Aí é o problema. Né? E enzima menos ativa refere-se exatamente ao item B, né? Então, maior intensidade, porque ele vai ser processado por uma enzima menos ativa. Beleza? E na questão 23, né? Eu estou correndo porque já passou do meu horário aqui, mas vou só terminar aqui. Eu preparei até a 23 para a gente discutir. A partir das 23, como eu disse, eram questões bem específicas da parte instrumental que eu vou discutir em outro momento, tá? E olha só, questão 23. Eletrodos opticamente transparentes são constituídos de um substrato com um vidro recoberto de um filme fino de óxido, como o óxido de estânio, que pode ser dopado ou não com outros elementos. Pode-se sintetizar o óxido de estânio a partir da seguinte reação. Cloreto de estânio mais 2 moléculas de água, formando o óxido de estânio mais 4 HCl, conduzida a 600 graus Celsius. Beleza? Esses materiais são usados, por exemplo, em portas de geladeira de supermercados, com passagem de corrente elétrica após a sua abertura, evitando-se que fiquem embaçadas. Tá? Isso aqui foi desse artigo da Química Nova. Considerando essas informações, verifica-se que uma maneira de aumentar a condutividade elétrica dos eletrodos opticamente transparentes é: item A. Substituir o óxido de silício pelo cloreto de silício? Não, cara, não. Se você faz isso, você já vai estar mudando a estrutura química dele de tal forma que não faria sentido você ter a reação que dá origem a esse cara, né? Então, o cloreto de silício não é uma espécie muito interessante para você poder aumentar essa condutividade. Ou pelo menos para poder tornar ele transparente. A própria reação diz isso. Qual a ideia de você fazer a reação se o próprio cloreto fosse mais eficiente? Né? Item B. Adicionar um elemento do grupo dos metais alcalinos, formando sais complexos. Cara.
Se eu boto aqui um metal alcalino, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter a formação de um cristal. Por que eu vou ter? Um metal alcalino, ele vai querer perder elétrons. O oxigênio quer ganhar elétrons. Cristais, eles não são muito bons condutores elétricos. Propriedade iônica, né? Propriedade dos cristais. Sem contar que eles são mecanicamente frágeis. Então, não se aplicaria aqui. Item C. Aumentar a solubilidade do óxido de estânio depois da aplicação do filme, pela adição de solventes orgânicos. Se você faz isso, qual o problema, né? Você aumentar a solubilidade dele e colocar ele em contato com o seu vidro, aquele vidro, o estânio, ele não vai ficar na superfície, evitando o embaçamento. Ele vai ficar na estrutura. E ficando na estrutura, ele acaba embaçando as partículas de vidro que vão ficar por fora. Ou seja, o item C é falso. Item D seria mudar a geometria do composto de tetraédrica para quadrado planar pela adição de elementos de transição. Não é legal, cara, você fazer isso. Porque quando você faz isso, você muda as propriedades mecânicas, você muda a durabilidade. Quadrados planares, eles se organizam uns sobre os outros na forma de filmes, como grafeno, e isso torna eles mecanicamente muito frágeis. Não é legal. Cortei. Só sobrou o item E, né, que eu já vou julgar que é o item verdadeiro, mas olha só. Dopar o óxido com elemento que tem elétrons disponíveis, diminuindo a separação entre as bandas de valência e condutância. Ó, que bacaninha. Porque quando eu dopo com algum elemento com elétrons disponíveis, eu não vou estar mudando a estrutura cristalina dele. Ele continua um tetraedro bonitinho. E esses elétrons que são intersticiais, ou seja, vão estar entre uma molécula de óxido de silício e outra, eles servem para fazer as transições eletrônicas dentro da minha superfície. Como é uma dopagem, eu diminuo a distância da banda de valência e de condução e ele se torna mais condutor. Na Orgânica 1, né? Capítulo 2, quando a gente fala de estruturas iônicas e fala de dopantes de semicondutores. Né? Beleza? Então, galerinha, por hoje eu tinha separado isso. Vê que foi uma conversa que a gente fez sobre vários pontos da química. A gente discutiu muito a parte de físico-química, principalmente, né? Você vê que a galera gosta muito de fazer essa discussão cinética, termodinâmica e equilíbrio. É o eixo que rege a química de forma geral. Que me perdoe a galera das outras áreas, né? Mas os eixos são esses. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês aqui. E até mais.